Olá, meu amigo, minha amiga. A coisa está ficando séria. A sociedade brasileira, os grandes veículos de comunicação, os colunistas e jornalistas que emitem opiniões sobre a realidade brasileira, os formadores de opinião aqui nas redes sociais, os homens públicos, as instituições, enfim, todo mundo tem que começar a fazer mais pressão sobre o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, para que ele cumpra a sua missão constitucional, a sua missão institucional e denuncie logo o chefe dessa Orcrim que comandou o nosso país e que continua a intoxicar a sociedade brasileira. O desespero dele é muito pior daquele de uma ratazana que está cercada e que está vendo ali que a situação está irreversível. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para tentar se livrar da cadeia. Se fala em pacificação aqui no nosso país, uma pacificação nacional, uma pacificação política, mas ela só pode vir com justiça. Não existe pacificação dando um passaporte para um criminoso continuar a atuar contra os nossos interesses, contra a nossa existência, contra a nossa paz de espírito. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Infelizmente, eu não estou vendo ainda muitas reverberações, mas o assunto é muito sério. A figura do inelegível está disposto a vender o nosso país, a colocar o nosso país em risco apenas para garantir uma impunidade diante de tantos crimes que ele cometeu contra todos nós. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar agora a mais de 1 milhão de pessoas como você, inscritas e conectadas através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. É uma forma adicional de você prestigiar e fortalecer aqui o nosso portal, tá bom? E também conheça o nosso novo canal de cortes aqui do nosso portal do José, onde sempre estou colocando ali alguma novidade. Bom, vamos aqui aos temas, né? Em primeiro lugar, gente, olha, eu fico às vezes constrangido de usar algumas expressões, mas quando o bolsonarismo veio para o debate público, essa gente começou a utilizar xingamentos de todas as formas como uma ferramenta política, né? Eles não debatem, eles xingam. Aqui no nosso portal, de vez em quando, entra gente aqui, tanto no chat quanto nos comentários, e usa essa ferramenta, né? A gente fica até com dó, porque a gente percebe ali que é uma pessoa que foi contaminada por um vírus que parece ser indestrutível. A pessoa está num transtorno psiquiátrico, que ela não consegue escutar mais nada, a não ser alguma coisa que fortaleça a vitaminação desses vírus que as contaminaram. Ontem, alguns jornais trataram de um fato que aconteceu nesse final de semana, nos últimos dias, né? Aqui o jornal Poder 360, que é de direita, né, conservador de direita, sempre passando o pano para esse universo, colocou a seguinte reportagem com o seguinte título: Bolsonaro assiste jogo, deixa eu pegar aqui de novo, assiste o jogo entre Vasco e Fluminense no Mané Garrincha. Então a matéria nos dava conta, né, que ele foi assistir um jogo normal, né, como qualquer torcedor faz, só que eles mostram uma cena de um momento que o jogo ainda não tinha começado, porque ali no centro do gramado estavam as propagandas, os jornalistas andando ali na grama, né? E algumas pessoas ali, quando viram o inelegível, algumas começaram a ensaiar algum grito de apoio e tal, e a matéria corta aí a imagem. Vamos acompanhar aqui. Só que já tinha muita gente vaiando, né? Muita gente desprezando, muita gente incomodada, né? Afinal de contas, era uma torcida que não era organizada ali, a torcida do Vasco, diga-se de passagem. Algumas pessoas acenando e tal, né? Mas aí o seguinte, a matéria não mostrou o que veio na sequência. Antes do jogo começar, o inelegível começou a ser hostilizado de uma maneira mais contundente. Vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Vai ser preso! Vai ser preso! Vai ser preso! Vai ser preso! Galera gritando, vai ser preso! Vai ser preso! Está vendo, senhor Paulo Gonet? E aí ele vira as costas, né? E na verdade não assistiu jogo nenhum.
O Bolsonaro não assistiu jogo nenhum. Ele foi expulso desse ambiente aí. Bom, e aí, na sequência, o jornal corrigiu, né? Bolsonaro é vaiado durante o jogo numa Mané Garrincha. Não foi nem durante o jogo, ele não assistiu o jogo. Ele foi expulso antes de começar o jogo. E ele não foi vaiado. Ele recebeu ali palavras de ordem sobre o futuro dele. O vai ser preso. O vai ser preso. Eu acho que isso é uma boa expressão, né, para acompanhar a criatura até o dia que, de fato, ele for preso. Um dia que nós entraremos aqui ao vivo, aqui no nosso portal, em edição extraordinária, para comemorarmos e comentarmos esse passo que a justiça aqui no nosso país terá que dar se de fato a gente quer uma pacificação no nosso país, que só será possível com uma ratazana devidamente engaiolada. Bolsonaro diz que vai permitir base militar dos Estados Unidos na tríplice fronteira e sair do BRICS caso volte a governar. Ex-presidente da República afirma que ainda vai seguir passos de Trump e retirar o Brasil de organismos internacionais. Gente, olha a magnitude dessa situação aqui. A ratazana está querendo fugir de todas as formas. Se eu for presidente, de novo eu saio do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, China, África do Sul, entre outros. Organização Mundial da Saúde. Gente, o Brasil, se sair dos BRICS, o que vai fazer com a exportação do agronegócio para a China? A balança comercial do Brasil concentra 30% de exportações de tudo que a gente exporta no mundo, 30% direcionado à China. Então, o que o bandido, a ratazana, quer acarretar com o nosso bem-estar aqui no nosso país? Só que ele não ficou por aí, não. Ex-presidente vai além, diz que fará um acordo militar parrudo com os Estados Unidos para acabar com a presença de terroristas na tríplice fronteira, onde se encontram os limites territoriais da Argentina, Paraguai e Brasil. Eu vou permitir que seja instalada uma base militar dos Estados Unidos ali, afirma ele. Gente, vocês têm noção do que significa isso? Eu tinha até separado aqui um mapinha, eu não sei se está por aqui, esse aqui. Vocês imaginem uma base de um país estrangeiro, uma base militar. Obviamente, nós não entraremos nessa base militar, que pode disparar mísseis contra a cidade do Rio de Janeiro, contra a cidade de São Paulo, Curitiba, e pode atingir também Buenos Aires, Assunção, ali. Em qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de ameaça, nós estaremos absolutamente fragilizados se essa insanidade desse traidor da pátria, essa ratazana, começasse a ser colocada em curso aqui no nosso país. E tem uma coisa, tá, gente? O Código Penal Militar Brasileiro, ele tem algumas disposições lá muito afins com essa temática aí. Tentativa contra a soberania do Brasil. É um crime previsto no Código Penal Militar que está em vigor agora, nesse dia que eu estou falando com vocês, em 2025. O artigo 357 do Código Penal Militar diz o seguinte: praticar o nacional, crime definido no artigo 142 do Código Penal Militar. Pena, morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. E o artigo 142 do Código Penal Militar diz o seguinte: tentar submeter o território nacional ou parte dele à soberania de país estrangeiro. Pena de morte. Desmembrar por meio de movimento armado ou tumultos planejados o território nacional desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou sua soberania. Internacionalizar por qualquer meio região ou parte do território nacional. Pena, reclusão de 15 a 30 anos para os cabeças e de 10 a 20 anos para os demais agentes. Mas eu prefiro ficar com a pena de morte aqui, já que essa gente é tão afincada, né, que se faça justiça de uma forma extrema. Então tá aí. O inelegível está namorando com a pena de morte, porque como ele foi militar, ele sempre se avoca nisso, né? Se o Brasil entrasse em algum conflito, estaria aí uma condição muito rápida para que a ratazana se visse ali as voltas com a punição extremamente radical, né? Isso é para dar uma noção, gente, da magnitude das coisas que essa criatura está falando, com o que ele está brincando. E como é que as pessoas, nos meios de comunicação, não estão apontando esse tipo de situação como uma situação da mais extrema gravidade. Ele está querendo que o Trump
fique simpático com esse tipo de ideia entreguista e faça algum tipo de atuação para livrá-lo da cadeia. Do tipo, olha, se vocês me liberarem da cadeia, se a ratazana ficar livre, eu prometo que eu vou entregar o território nacional para vocês colocarem uma base militar aqui, mesmo que vocês resolvam atacar o nosso país. Gente, se o Brasil, se o mundo já está com uma série de situações muito graves, sem terem uma base militar dos Estados Unidos da América dentro dos seus territórios, vocês imaginem aqui o nosso país, com uma base militar norte-americana ali numa região extremamente sensível, perto da usina hidrelétrica de Itaipu. É uma coisa, sem falar nos impactos gerais, né, da economia, enfim. Vocês vejam só a coisa que esteve à frente do nosso país. Agora, o senhor Paulo Gonet, o senhor precisa fazer alguma coisa. Meios de comunicação, vocês, jornalistas que eventualmente chegam aqui no nosso Portal do José, o pessoal da Globo News, enfim, as manchetes de jornais, isso é irrelevante? Isso é um assunto para não ser mencionado aqui no Brasil? Esse tipo de... Nós vamos naturalizar a fala de uma ratazana traidora? Então, gente, tem que ser veemente com isso, porque vai se naturalizando as coisas e as coisas vão passando como se fossem aceitáveis numa civilização. Bom, uma coisa que eu queria comentar com vocês, a gente vai voltar a esse tema novas vezes. Alvo de Trump, faixa de Gaza pode ter reservas de gás e petróleo não exploradas, diz estudo. Isso foi publicado agora no Globo. Só que aqui no nosso Portal do José, quantas vezes, né, eu comentei com vocês quando surgiu esse conflito, quando a gente via esse tipo de cena aqui, ó, o Malafaia, vamos proteger Israel, enfim, não se está fazendo nada contra o povo palestino. E agora o senhor Malafaia vai dizer o quê? O que o bolsonarismo diz sobre a limpeza étnica? Limpeza étnica, o que é, gente? Você pegar uma etnia e acabar com ela, você tirar ela de onde ela vive, você espalhar, você impossibilitar que ela continue a existir. Pois bem, essa gente aí que anda com bonezinho vermelho, que querem fazer a América grande de novo, só que a América grande de novo, ela é a América que está se colocando contra todos os interesses de todas as outras as nações. Então, é um conjunto de ratazanas, entreguistas e traidoras. Gente, é complicado, né, a gente usar essas expressões, mas não tem como a gente ser leve nisso. Tem que chegar para o bolsonarista e falar assim, ó, o teu mito, aquele que governou o nosso país, é uma ratazana traidora, quer colocar uma base dos Estados Unidos aqui no nosso país, quer romper contratos com o Brasil, com o resto do mundo, para entregar o nosso país como uma colônia, um espaço dos Estados Unidos aqui dentro. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? É com delicadeza? Bom, eu fiz aqui vários vídeos aqui falando do que acontece lá na faixa de Gaza. Mostrei para vocês, pelo menos uns 4 ou 5 programas, mostrando que quando começou esse conflito, obviamente, o Netanyahu já tinha ido na ONU, ele tinha falado que queria explorar aquela região, queria fazer um corredor ali. Se tem um projeto de fazer um canal para substituir ou para enfrentar o canal de Suez, para ser mais competitivo do que o canal de Suez, chamado canal Ben Gurion, que passaria ali dentro da faixa de Gaza, para se ter mais acesso, inclusive, às plataformas ali. Fiz vários programas, peguei alguns canais estrangeiros que tinham matéria de 18 de junho de 2009, o grande roubo de gás de Gaza. E eu falei o seguinte no programa aqui, só para vocês verem, né? As pessoas às vezes brincam comigo, professor profeta. Não é profeta, não é analisar as coisas como estão acontecendo. E eu coloquei essa fala aqui. Gente, isso há 1 ano e 4 meses atrás. Vamos lá. Deputado bolsonarista zelando pelos direitos humanos de brasileiros que estão presos, estão retidos na faixa de Gaza. Então, uma gente muito bandida e muito hipócrita, né? E aí, eu sempre tenho lembrado a vocês, eu acho que o nosso portal é o único que está levantando essa questão. Existe um interesse energético por trás desse conflito que nós estamos vendo no Oriente Médio. Conversei aqui com vocês que eu gostaria de fazer 2 perguntas ao senhor Benjamin Netanyahu. Depois que vocês tiverem acabado com tudo, porque não tem escapatória, né? Não tem como quem está refém ali na faixa de Gaza ter o seu destino alterado a não ser pela vontade dos Estados Unidos e de Israel. Então eles estão ali condenados a uma situação extremamente grave se não houver uma rebelião mundial, uma rejeição mundial em relação às coisas que nós estamos vendo. Então a pergunta seria, senhor Benjamin Netanyahu, o que vocês farão com o gás, com a energia que está ali na bacia de Gaza? Vocês vão entregar isso para os palestinos,
que sobreviverem, que restarem, para a OLP, ou vocês vão ficar com essas riquezas para serem administradas por vocês, pelo governo de Israel? E outra questão também, quem reconstruirá a faixa de Gaza inteira? Todos esses bombardeios que destruíram tudo, ou não haverá reconstrução? Essas pessoas que estão ali, que vivam aos escombros, os sobreviventes que viverem ali. Agora, se houver reconstrução, serão os palestinos que terão algum tipo de financiamento, ou serão empresas de amigos que vão fazer esse trabalho, né? Se você nunca viu esse nosso mapa aqui, ó, que é o mapa da bacia de Gaza, volto a ressaltar, eu não vi nenhum portal, nenhum canal falando da questão energética, por isso que eu estou repetindo isso aqui no nosso portal. Esse aqui é o litoral da região toda, Israel, e a faixa de Gaza é isso aqui. Isso aqui seria a bacia, essa parte que é a bacia de Gaza. E essa parte branquinha aqui é onde se descobriu as jazidas de gás e provavelmente petróleo também, né? Mas o gás aí já é uma riqueza muito, muito significativa. Então as perguntas seriam essas. Senhor Benjamin Netanyahu, vai ficar tudo para o governo de Israel? E a reconstrução também, quem ficará com essa reconstrução? Isso já está sendo tratado? Isso está sendo já negociado? Vocês, de fato, estão preocupados com reféns judeus que estão lá na faixa de Gaza? Ou vocês vão destruir tudo, não importa, o que importa é depois quem é que vai ficar com o grosso do butim? Estou jogando essas questões aqui, volto a frisar, porque, enfim, é necessário levantar... Então, gente, hoje o programa ficou um pouco mais longo, né? Mas são assuntos necessários, né? Vou voltar a conversar sobre situações aqui no Brasil no nosso encontro de mais tarde. Tem muita coisa acontecendo, mas ficam aí esses alertas e esses registros aí. Tá bom, gente? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!